nós. Vamos começar então. Veja o primeiro slide, o Everaldo, que está hoje comandando o nosso TriCaster, juntamente com a nossa querida Camila Lopes, que é a nossa produtora, e a nossa Luciana, que vai liberar o nosso YouTube ainda hoje, para poder você assistir o nosso programa ao vivo. Você, com essa equipe toda, vai poder acompanhar com a gente justamente o Livro dos Espíritos nesse slide aí. Pode deixar, Everaldo, olha. Hoje nós vamos tratar da pergunta 93 até a pergunta 99, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos já então para a questão 93, que o Everaldo vai colocar na tela para a gente acompanhar. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Kardec vem daquele estudo que nós fizemos a respeito da condição do espírito, se ele tinha uma forma, se ele tinha uma cor, qual era essa cor, se era da sombra ao brilho do rubi. Lembram do programa anterior? Nós vimos isso. Então agora, falando dos espíritos, Kardec continua querendo mais informações e ele pergunta, agora, esses espíritos que vocês falaram aqui, diz Kardec para os espíritos superiores, eles têm alguma cobertura, assim, alguma coisa que lhes dê uma aparência, estão envolvidos em uma certa substância? E os espíritos responderam. Vamos ver na tela a resposta, Solange vai ler pra gente. Vamos lá. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Quer dizer então que existe uma roupagem. Vocês lembram que no nosso programa anterior nós mostramos uma representação pictórica do espírito. Aquela chama, aquela centelha, aquela fagulha. Mas agora os espíritos estão explicando que esta fagulha, esta centelha está recoberta por uma substância bastante vaporosa que para os nossos olhos nós não enxergamos, Solange. Exatamente. Mas para os espíritos é uma substância ainda bastante grosseira, uma substância que é densa até para os espíritos. Mas ela é vaporosa o suficiente para que eles possam volitar. O nosso perispírito, Solange, como você bem disse, possa inclusive, aqui na geral, voar. Quando a gente vai dormir, não é? Nós saímos do corpo e a gente navega, a gente vai para lugares interessantes graças a esta característica, a este estado vaporoso, esta matéria diferenciada que os espíritos estão dizendo que recobre o nosso centro, o nosso núcleo, a nossa alma principal, aquele núcleo de energia. Então, depois disso, nós vamos ver no slide seguinte um comentário que Kardec faz. Veja aí, Everaldo, coloque para nós. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma, o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório, que por comparação pode se chamar perispírito. Então, Kardec está utilizando a própria natureza para comparar o que significa o chamado perispírito. Se você abre uma maçã, você vai ver que há no seu miolo um monte de sementinhas. E aquela polpa, aquela coisa carnuda que envolve, é chamado de perisperma. Peri é ao redor da semente, ao redor daquilo que vai gerar a vida de uma nova árvore. E que provavelmente vai abastecer, quando aquela semente cair no solo, junto com a fruta, aquele perisperma vai dar alimento para que a árvore possa crescer a partir da semente. Nós então pegamos aqui para você ver, não uma maçã. O slide seguinte, o Everaldo vai pôr para a gente, vai dar bem uma ideia do que significa. Olha aí, pegamos um abacate, porque a semente do abacate é bem grandona, não é? Olha ali. Exatamente. O centro, o miolo, é a semente. E ao redor, aquilo que a gente come gostoso, mistura com limão, com açúcar, ou faz guacamole, não é? Toda essa parte é o que Kardec denomina, ou o que a ciência botânica denomina de perisperma, que está ao redor da semente. E uma vez que isso acontece na natureza, Kardec pega esta imagem e também utiliza essa afinização gramática, de significado, para dizer o que é o perispírito. Chama esse corpo, esse envoltório de perispírito. É aquilo que está ao redor do espírito. E nós vamos para o slide a seguir e você vai ver como ele é bonito.
Solange, o Olha que é isso aí? isso. Então, do lado esquerdo, a gente está vendo a centelha divina, ou seja, né, o espírito em si, sem um envoltório. Que nós vimos na semana passada, no programa anterior, falando sobre o espírito, aquela flama, aquela centelha. E depois a gente tem já o espírito com o envoltório. Pode ou seja, deixar aí, Everaldo. Com aquele corpo que envolve a centelha divina, que é o perispírito. Vocês estão vendo a luz rutilante no interior do espírito. Corpo, aliás, do lado direito da imagem, não é? Mas recobrindo, você já vê uma forma de corpo humano. É o chamado perispírito. Ele está ao redor do núcleo luminoso. Então, você vê aqui, vem para geral agora, Everaldo, por favor. Oh, perdão, fui eu aqui. Volta aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vê a centelha divina que brilha, rutilante e que pode ter da sombra ao brilho do rubi como cor, dependendo da sua pureza. E aqui você, sobre isto aqui, se constrói o perispírito, esta forma que ainda muito vaporosa para a gente ver, mas é grosseira para os espíritos. É uma semimatéria, vamos chamar assim, uma matéria quintessenciada. Por isso que essa imagem é muito interessante e você vai vê-la novamente na geral para compreender o significado do peri ao redor do espírito. Ok? Obrigado, Everaldo. Bacana, interessante. Nós vamos agora para o próximo slide. Vamos lá, Solange. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Então tem um invólucro, uma substância vaporosa, e ele vai onde? Vai no supermercado, vai comprar isso? Né? De onde que vem este envoltório semimaterial? Por que semimaterial? Os espíritos disseram que ela é de matéria, mas não é matéria densa como a nossa. De onde que vem? Será que tem shopping para fazer compra lá de perispírito? Ou sei lá, algum tipo de departamento que antes de você nascer você passou, vim pegar um perispírito tamanho G. Isso. Porque eu vou ser meio gordinho quando chegar na Terra. Ou um perispírito mais ou menos XL, ou P, não é? Isso. Será que é por esse tamanho? Nós vamos ver de onde que os espíritos explicam que cada um de nós retira a matéria vaporosa que vai constituir o perispírito que ele vai ter naquele corpo. Vamos então ao próximo slide, Everaldo, por favor. Retira de onde, Solange? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca o seu envoltório como vocês mudam de roupa. Então, veja só. Também vem do fluido cósmico universal que existe em cada globo a energia, a matéria ou aquela coisa semimaterial que nós utilizamos para retirar da massa e recobrir o corpo que nós vamos usar naquela ocasião. Vamos pensar assim, você vai fazer um curso de mergulho, você vai mergulhar em um lago, você não sabe mergulhar, mas você vai precisar de determinados equipamentos. Então você chega ao instrutor de mergulho e diz, escuta, eu vou querer mergulhar, você me ensina? Ensino, só que eu não tenho equipe de mergulho, eu não tenho o cilindro. Não tem problema, nós temos aqui para ensinar você como é que faz. Você aluga e veste e a gente mergulha junto e você vai entender o mecanismo do mergulho. Ah, você tem? Tenho sim. Qual que é o seu tamanho? Ah, esse aqui. Ou seja, o instrutor, geralmente, para ajudar as pessoas a mergulhar e aprender, já tem o equipamento. Você então pega o equipamento que melhor te sirva e então você mergulha, você vai ao fundo, seja do lago, seja do oceano. Porque ali a condição é diferente, é a condição diferente da atmosfera na superfície. Você precisa respirar um oxigênio que não está na atmosfera, está dissolvido na água. Nós não temos brânquias, nós não somos peixes. Para tirar o oxigênio dali, precisamos levá-lo. Então, é mais ou menos semelhante quando nós vamos reencarnar. Em cada globo, ele está dentro de um padrão de matéria específico. Se nós vamos nascer naquele globo, precisamos de uma roupa para aquele tipo. Aquele planeta. Exatamente. Então, nós vamos retirar daquele orbe a matéria adequada para vestir o nosso espírito com a roupagem adequada. Por isso que ele diz... Passando de um mundo para outro, o espírito deixa no mundo que ele está abandonando aquele corpo perispiritual que é feito de matéria daquele orbe
E quando ele chega no seu destino, ele toma a matéria daquele mundo para revestir o seu espírito com esse perispírito adequado para aquele local para onde ele foi, ok? Ok, Solange? Ok. Podemos seguir? Sim, vamos para o próximo. Dentro dessa mesma questão, a 94, Kardec faz uma segunda pergunta. Vamos lá. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só como Kardec raciocina. Interessante. Quando nós vamos daqui para o mundo melhor, nós perdemos este corpo perispiritual, este envoltório, aqui deixamos, e vamos para o mundo melhor e tomamos lá no outro mundo a matéria adequada para modelar o nosso perispírito. Ah, isso eu entendi. Mas Kardec pergunta, e quando vêm espíritos superiores ao mundo físico nascer aqui? Como que eles fazem? Eles deixam o perispírito já avançado, ou mais sutil que eles possuem, e tomam uma roupagem mais pesada? É a mesma coisa que perguntar. Se você trabalha num laboratório, usa aquele avental de cientista de laboratório, mas você vai ao alto forno de uma siderúrgica, você pode ir com o avental do laboratório? Ou você precisa vestir a roupa da siderúrgica? Aquela roupa de amianto que protege você contra o calor, contra as fagulhas, contra o aço derretido. Você não pode chegar lá usando o seu jalequinho de cientista bonitinho de algodão. Você vai sair de lá todo furado, não é? Pulverizado. Vai queimar feito um tição, porque o calor ali vai pôr fogo na sua roupa. A roupa não é adequada. Kardec pergunta, então isso acontece com os espíritos superiores também? Vamos ver o que os espíritos responderam? Veja lá. Já o dissemos. Não, é a questão 94, isso. Isso aí, Everaldo. Já o dissemos, é preciso que eles se revistam da sua matéria. Sim, ou seja, nós já dissemos que a regra vale para quem sobe e para quem desce. Eles, para atuarem no mundo físico, precisam se revestir da atmosfera material adequada àquele mundo. Não adianta dizer, eu vim de Júpiter, eu queria ficar aqui com o meu perispíritozinho mais macio, mais perfumado. Passa uma brisazinha. Não adianta. Ele não conseguirá atuar aqui se não revestir-se das forças que estão aqui, permitindo que ele venha a agir no mundo físico como é o da Terra. Então, se ele não quer trocar o seu perispírito, não saia de Júpiter. Fique lá. Mande alguém. E às vezes acontecem coisas semelhantes nesse sentido. Os espíritos dizem, para fazer determinadas tarefas, eles precisam mandar espíritos adequados àquele ambiente, porque eles mesmos não têm como entrar por causa da densidade diferente das vibrações, ok? Próximo slide, qual que é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos no próximo, pergunta então, Pergunta 95. Everaldo. É a pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? O envoltório, dá para perceber como ele é? E tem alguma forma determinada? A gente nota essa roupagem externa da alma, pode ser notada? Vamos ver qual foi a resposta da pergunta 95. Vamos lá. Sim, tem uma forma que o espírito deseja. Tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se apresenta a vocês algumas vezes. Seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar a forma visível e mesmo palpável. Então a gente enxerga o perispírito, enxerga. A gente pode ter uma noção e a gente muda a nossa aparência no lado de lá, da vida. Quando a gente sai do corpo, ou quando a gente está do outro lado da vida já sem o corpo, nós podemos ter a forma que a gente quiser, que a nossa mente deixar. Inclusive, podemos materializar o perispírito e ser visível, palpável aos que estão encarnados na Terra. Legal, a gente continua aí. Falando disso mais Daqui pra a frente, pouquinho. né? No próximo bloco. Antes disso, deixamos o convite para você participar da campanha Espiritoteca. Ela visa a distribuição de 20 mil livros a hospitais,